Nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que é o apego seguro. Como é conviver com uma pessoa que tem esse apego seguro? Existem 4 tipos de apego: o seguro, o ansioso, o evitativo e o desorganizado. E hoje especificamente então eu vou estar falando da teoria do apego seguro. Todos eles nascem na infância, na forma como nós fomos cuidados quando criança. E se repetem sem a gente perceber, se repete na vida adulta, nos relacionamentos que a gente tem na vida adulta. Seja com amigos, seja com parceiros, seja com os pais ainda. Então, o apego seguro, ele é a base saudável para qualquer relação. Todas as pessoas deveriam, na verdade, cultivar esse apego, o apego seguro. Mas, na verdade, a maioria está entre os outros apegos. Mas antes eu preciso te falar o que é, afinal de contas, o apego seguro. O apego seguro é quando a pessoa aprendeu desde cedo que ela pode confiar. Ela aprendeu com seus cuidadores, com seus pais, que ela pode confiar, que quando ela caísse, ela podia correr para o colo da mãe. Ela ia ter um apoio, ela iria ter um acolhimento ali do pai, da mãe, do cuidador, enfim, ela iria ter o acolhimento que ela precisasse naquele momento. Então, o apego seguro é você se sentir bem, se sentir seguro para se aproximar de alguém no relacionamento, seja do pai, seja da mãe, do cuidador, sem ter medo de ser criticado, de ser rechaçado, mas poder se achegar com confiança sempre que precisar. E também poder se afastar com segurança, porque sabe que quando ela voltar, ela vai ter aquele apoio vai estar ali para ela. Ela não tem ausência de conflito em nenhum relacionamento perfeito, mas ela é capaz de lidar bem com o desconforto, sem entrar em pânico, sem se desligar emocionalmente. Na comunicação, a pessoa consegue dizer aquilo que ela sente sem drama, sem fazer drama, sem se esconder. Então, por exemplo, ela chega e ela diz: olha, fiquei chateada com você pelo que você falou ontem. Será que a gente pode conversar sobre isso? E ela tem essa conversa sem gritar, sem sumir e sem fingir também que está tudo bem. Em momentos de distância também, se o amigo ou o familiar ou alguém para de responder, a pessoa que tem um apego seguro ou com um apego seguro, ela não entra em desespero. Ela não acha que ela está sendo punida por aquilo, mas ela pensa, ele deve estar ocupado. E a pessoa segue a vida normalmente, confiando que a relação não vai ser arruinada, não vai ser quebrada, porque a pessoa não respondeu uma mensagem na hora que ela estava esperando, né? E nos conflitos, então, a pessoa com apego seguro, ela sabe que ela pode discordar, sem ter medo de que isso possa ser uma ameaça no seu relacionamento. Ela consegue também ouvir uma crítica sem se sentir rejeitada por completo. E ela também consegue fazer uma crítica sem atacar a pessoa que ela ama. Na intimidade, ela consegue se abrir emocionalmente. Ela consegue falar dos seus sentimentos sem vergonha. E também ela consegue receber o carinho do outro sem ficar desconfiada, sem ficar armada, achando que a pessoa tem alguma intenção por trás. Ela recebe, por exemplo, um elogio e simplesmente diz: ah, muito obrigada. Sem pensar que ele ou ela quer algo em troca daquele elogio, daquele cumprimento. Sabe aquela fala que às vezes a pessoa recebe um elogio, um cumprimento: ai, eu não mereço, ai, foi tão baratinho. Então a pessoa com apego seguro não, ela simplesmente diz obrigada. Ter apego seguro não significa depender o tempo todo do outro. Pelo contrário, a pessoa segura consegue ficar bem consigo mesma, consegue ficar bem sozinha consigo mesma. E ela também consegue ter as suas próprias amizades e interesses, e assim ela desenvolve equilíbrio nas suas relações. Ela pode viajar com suas amigas, ela pode tomar um lanche com as suas amigas e volta
com a sua relação intacta, segura, que está tudo bem. E por que isso importa? Importa porque pessoas com apego seguro tendem a ter relacionamentos mais estáveis, tendem a ter uma autoestima mais consistente e lidam melhor com as frustrações. E isso porque elas não vivem no modo alerta o tempo todo. Quem tem apego seguro tende a levar esse mesmo padrão de confiança para a relação com Deus. E isso aparece de um jeito bem prático. Ela ora sem viver cobrando a resposta imediata de Deus, porque ela não vive com medo de que o silêncio de Deus está significando que Ele não está se importando com ela. Mas ela confia que Deus está presente mesmo quando ela não sente nada. Ela consegue se aproximar de Deus em intimidade, em adoração, em confissão, em entrega, em louvor, sem viver performando, sem viver fazendo coisas para ser aceita por Deus, porque ela entende que o amor de Deus não depende do seu desempenho, não depende daquilo que ela faz para agradar a Deus. E também ela consegue atravessar crises de fé, de dúvidas ou períodos de deserto, sem achar que ela perdeu a salvação ou que Deus se afastou dela, porque ela sabe distinguir. Não estou sentindo a presença de Deus agora, mas isso não significa que Deus me abandonou. São coisas diferentes. Só quem tem uma base segura sabe discernir com clareza essas duas coisas. E na prática, isso se traduz em uma vida espiritual mais leve. Ela obedece por amor e não por medo de punição. Ela descansa nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E principalmente, ela vê a Deus como Pai e não como um juiz distante, ou até mesmo como um gênio da lâmpada que aparece de repente quando as coisas já estão impossíveis de ela resolver. Então, é esse tipo de relacionamento seguro com Deus que o vídeo de hoje aponta como meta. Não perfeição religiosa, mas uma confiança real. E é essa exatamente a jornada que a gente vai continuar destrinchando aqui nos próximos vídeos dessa série. E a boa notícia é que mesmo quem não teve apego seguro na infância, pode desenvolver apego seguro na vida adulta. E é sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos dessa série. E mais especificamente, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o apego ansioso. E se você deseja renovar a sua mente, restaurar a sua identidade em Cristo, desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, inscreva-se nesse canal. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir. Esse é o propósito do Intencionalmente. É construir uma nova história usando a nossa própria história. Até o próximo vídeo.